tudo bem com vocês? Eu sou a professora Susan da disciplina de Língua Portuguesa. Que bom que vocês voltaram para o vídeo de correções. Bom, no nosso último vídeo sobre conto, eu deixei a página 43 e 44 do livro didático para vocês fazerem. Vamos para a correção, então? Na letra H dizia assim: ligue as imagens aos motivos que levaram a vovó a guardar esses objetos. Aí nós tínhamos lá a palmatória, o dedal e o biquíni. E na outra coluna, os motivos. Para lembrar que a gente precisa tecer a felicidade, para lembrar que a gente precisa ser mais forte que as injustiças e para lembrar que um pouco de coragem não faz mal a ninguém. A palmatória a gente precisaria ligar ali na segunda opção, para lembrar que a gente precisa ser mais forte que as injustiças. O dedal a gente teria que ligar ali na primeira opção, para lembrar que a gente precisa tecer a felicidade. E o biquíni na última opção, para lembrar que um pouco de coragem não faz mal a ninguém. No número 3, perguntava: o que a menina descobriu depois que a vovó mostrou os objetos do baú? Bom, a menina descobriu a importância do mar na vida da avó dela e que se não fosse o mar, a avó dela não teria conhecido o seu avô, né? Então ela descobriu que a gente não pode ter medo, que a gente tem que superar os nossos medos. Então a vovó foi mostrando ali vários objetos, explicando a história de cada objeto e mostrando que é muito importante a gente superar os nossos medos. Número 4. Como a menina estava se sentindo no início da história? E no final? Bom, no início da história, a menina estava se sentindo com medo, né? Estava com medo da tempestade, com medo do mar, né? Do mar ficar revolto. No final da história, ela já estava sem medo, né? Ela já entendeu que a gente deve superar os nossos medos e que cada coisa faz parte da nossa vida. Que aí ela até coloca no final, né? Que viver é saber perder o medo de tudo, o que a gente nunca espera e nunca vai conseguir controlar. Então, ela começou a história com medo e aí depois, no final, ela já estava mais tranquila. Número 5. Assinale um X na alternativa correta. Letra A. A que gênero pertence a narrativa O Baú Secreto da Vovó? Será que é uma fábula, uma lenda ou um conto? Muito bem, é um conto. Temos ali personagens, narrador, enredo, conflito. Temos todos os elementos de um conto. Temos espaço, tempo. Qual a finalidade desse gênero textual, do conto? Então, temos duas opções: dar uma informação ou contar uma história. Contar uma história, a finalidade do conto é contar uma história, para entreter, para divertir, para fazer refletir. Letra C. Qual é o tema central dessa narrativa? Ambição, medo ou insegurança? Muito bem, quem assinalou a alternativa medo, acertou. 6. Sobre a estrutura do texto, faça o que se pede. Letra A. Escreva quem são os personagens dessa história. Os personagens dessa história são a menina, a avó e o avô. Letra B. Assinale o tipo de narrador que conta a história lida. Daí temos lá a opção: um narrador personagem, pois ele participa da história. Um narrador observador, pois ele conta os acontecimentos que observa. É um narrador personagem, porque a menina está contando, está narrando a história. Ela começa ali falando que estava com medo, daí ela conta que foi ali com a avó e no final ela narra como que ela ficou. Então é um narrador personagem. C. Quem narra essa história, pinte a plaquinha correta, a vovó ou a neta? A plaquinha que vocês deveriam pintar era a que estava escrito a neta. Letra D.
Nessa história, o narrador-personagem ainda é criança ou já é um adulto? Justifique sua resposta citando trechos do texto. Bom, gente, aqui o narrador-personagem, que é a neta, ela já é adulta. Por quê? Porque lá no início do texto ela fala assim, ó, quando eu era menina e sentia medo. Então, ó, quando eu era menina, isso quer dizer que ela não é mais menina. Então, esse é um trecho que justifica bem a gente dizer que a nossa narradora personagem, a neta, é uma adulta. Também podemos justificar dizendo que todo o início ali da história está no passado. Pode ver que ela fala, trovejava muito naquela noite. Então, são fatos que já aconteceram. Eu tenho certeza que você arrasou nas respostas. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima. Beijinhos!